Olá pessoal, tudo bom? Quem está fazendo esse vídeo é Gabriel Arantes, eu sou aluno do Programa de Aperfeiçoamento ao Ensino da USP, na Psicologia Geral Experimental 3, da Faculdade de Filosofia e Ciências de Ribeirão Preto. Sou mestrando orientando pelo professor Dr. Sérgio Fukushima, que é professor nessa disciplina. E eu estou fazendo esse vídeo aqui como monitor, como material de apoio para os alunos que tiverem uma dificuldade. E esse vídeo é sobre a teoria da detecção de sinal. Então, nos vídeos passados eu falei um pouco sobre as teorias clássicas da psicofísica, né, os métodos clássicos, e agora eu vou falar de uma teoria um pouco mais moderna, um pouco mais contemporânea, que é a teoria de detecção de sinal, que é uma teoria muito importante na psicofísica, que tem fundamentos estatísticos e que se estende para as outras áreas além da psicologia, tá? Como, por exemplo, avaliação de diagnóstico clínico. Minha ideia é passar por esses conceitos, tá? De uma maneira bem simplificada e bem grosseira aqui nesse vídeo, mas com material de apoio mesmo. E aí, se vocês quiserem aprofundar um pouco mais no assunto, quem quiser aprofundar, precisa pegar textos e outros materiais para estudar. Ok? Então, para começar a falar da teoria de detecção de sinal, vou começar dando um exemplo, que é um exemplo até relativamente comum quando se fala na teoria de detecção de sinal, que é o exemplo do radar. Tá? Vamos supor que você seja um controlador de voo e a tua função no trabalho é detectar pontos no radar. Ok? Se a gente for dentro dessa tarefa, você pode detectar ou não, né, certos pontos, vamos supor aeronaves, você pode perceber ou não, ok? E vamos lembrar um pouquinho das teorias clássicas, dos métodos clássicos de psicofísica. Eles vão falar do quê? Do limiar absoluto. O que é o limiar absoluto? Aquilo que está abaixo do limiar, que é sublimiar, você não percebe, e aquilo que está acima desse limiar absoluto, você percebe, ok? Então, de acordo com esse pensamento, esses pontinhos aqui, né, que estão não muito em destaque, ok? Você pode percebê-los ou não. Se eles estiverem acima desse limiar, você os percebe. Se eles estiverem abaixo desse limiar de percepção, esse limiar de sensibilidade, vocês não percebem, ok? Uma coisa muito simples. Lembrando, por exemplo, dando um exemplo, lembrando do método dos estímulos constantes, que é o que eu fiz no último vídeo, a gente apresentava uma série de estímulos de diversas intensidades, e aí você poderia perceber ou não, e aquela intensidade de estímulo que você perceber 50% das vezes seria correspondente ao seu limiar absoluto. Então, um pontinho verde aqui, por exemplo, numa intensidade que você responderia 50% das vezes, seria esse limiar. Aí, teoricamente, para cima desse limiar, você teria uma grande probabilidade de perceber, e para baixo desse limiar você teria uma baixa probabilidade de perceber. E assim, o teu trabalho, por exemplo, de controlador de voo, né, de ficar observando o radar, seria pautado nisso. Mas agora vamos supor uma situação em que eu te dê $100 para cada aeronave que você detectar. Bom, aí você vai querer detectar o máximo de aeronaves possíveis para você conseguir o maior montante de dinheiro possível, correto? Você vai ficar motivado para detectar o maior número de aeronaves. Logo, o que vai acontecer? Você vai começar a olhar certos pontos no radar, que antes você falaria que não é nada, e você vai começar a detectar aquilo como uma aeronave, mesmo quando não for. Supondo que não tem nenhuma consequência ruim
de você detectar uma aeronave sem a aeronave estar presente. Então o que vai acontecer? Você vai mudar o seu critério para falar que um determinado estímulo nesse radar é uma aeronave ou não. Você vai afrouxar o seu critério. Por quê? Porque quando você afrouxa o seu critério, você tem uma maior probabilidade, tá, de pegar aeronaves. Ou seja, você diminui a sua probabilidade de omissão. Tá? Então, quanto mais pontos você pegar no radar falando que é uma aeronave, maior vai ser a chance de você pegar uma aeronave, correto? Logo, maior vai ser a chance de você ganhar dinheiro e você está motivado para isso. Agora, vamos supor que depois dessa situação, eu falo assim, não, então para cada aeronave que você detectar como uma aeronave, mas não tem nenhuma aeronave, ou seja, você tem um falso alarme, eu vou tirar um pouco do dinheiro que você está ganhando. Aí o que vai acontecer com o seu critério? Você vai voltar ao critério anterior. Tá? Você vai ficar mais conservador. Por quê? Porque cada falso alarme que você der, você vai ter uma punição. E, consequentemente, isso vai mudar a tua resposta comportamental. Vai mudar como que você responde se você viu uma aeronave ou não. Porque agora você vai ficar com medo de dar um falso alarme. Porque antes você não tinha nenhuma punição para um falso alarme. Você só tinha um bônus para cada acerto. Só que quando eu coloco uma punição para o falso alarme, você vai ficar mais conservador. Você, antes o critério estava totalmente frouxo, que você pode falar que qualquer coisa é uma nave, para você não deixar de perceber nenhuma. Agora você fica com medo de dar um falso alarme e aí você muda o seu critério de novo. Bom, e aí? A resposta sua, a resposta de uma determinada pessoa muda de acordo com o que ela percebeu, sobre o que ela percebeu ou não um radar, por exemplo. Mas ela está mudando o critério, ela não está mudando a sensibilidade. Então, olha uma coisa interessante. A resposta de você percebeu ou não uma aeronave no radar varia de acordo com a sua motivação. Ou seja, a sua motivação altera o critério para você dizer se você viu ou não uma aeronave. Mas e sua sensibilidade? A sua sensibilidade para perceber continua a mesma. Seu sistema sensorial continua o mesmo. Seu sistema nervoso continua o mesmo. Mas você muda a sua resposta. Então pensa uma situação que tem motivação num experimento de percepção. Isso é mudar totalmente os resultados, correto? E como é que isso fica na psicofísica clássica? A psicofísica clássica não leva o critério em consideração. E lembrando que no critério você tem motivação e outros fatores. A psicofísica clássica você só tem o limiar diferencial, o limiar absoluto, e para eles são medidas, nesses métodos são medidas de sensibilidade. E o critério não entra. E para resolver essa situação, de incluir o critério do participante, além da sensibilidade, vem a teoria da detecção de sinal, que surge na década de 1950, criada por Turner Stewart, na Universidade de Michigan. Então, o importante é saber que essa teoria ela leva em consideração o critério do participante, não só a sensibilidade. Enquanto os métodos clássicos consideram esses como estados, ok? Tem duas diferenças interessantes na teoria da detecção de sinal, quando você faz os experimentos da teoria de detecção de sinal. Enquanto nos métodos clássicos você apresenta várias intensidades do estímulo, e a partir daquelas intensidades que você mostrou, você tira um limiar, por exemplo, no método de estímulos constantes, quando você apresenta várias intensidades aleatoriamente, e aquela intensidade na qual 50% das vezes você percebe, você pode falar que é o limiar absoluto. Na teoria de detecção de sinal, você só apresenta uma intensidade de estímulo. E, diferente dos outros métodos, o estímulo não está presente em parte das tentativas. Normalmente, 50% das tentativas o estímulo não está presente. Então, uma parte ele está presente, outra parte ele não está presente. E a teoria da detecção de sinal serve para você
mensurar critério e sensibilidade do participante para detectar determinados estímulos. Beleza? Então, vou dar um exemplo aqui de como que funciona o TDS. Eu vou usar o exemplo do exercício experimental 2, ok? Um pouquinho modificado de como ele realmente funciona, da disciplina. Então, no exercício experimental 2, você vê um fundo preto, e aí tem um círculo cinza, e nesse círculo cinza tem uma bolinha pequenininha que você deve detectar. Essa bolinha pequenininha, você deve responder se ela aparece ou não. Ok? Então, no exercício 2, você responde se você percebeu ou não a bolinha, dentre uma série de respostas elencadas. Só que, aqui para simplificar um pouco o exemplo, vamos supor que você só tem duas respostas. Sim, eu percebi, não, não percebi. Ok? Então, você vai ver esse estímulo rapidamente, e você vai falar se você viu essa bolinha aqui, ou se você não viu essa bolinha. E aí, quais são os cenários possíveis? Então, você tem duas situações, uma quando o estímulo está presente, outra quando o estímulo está ausente, e aí você tem a sua resposta sim e não. E aí, o que você vai fazer? Você vai distribuir essas respostas nas duas situações. Então, você tem 4 tipos de resultado aqui. Então, você tem um acerto, quando você fala que sim, o estímulo estava presente, quando realmente o estímulo estava presente, então você acertou. Ou quando você fala que não, mas o estímulo estava presente, então você tem uma omissão, ou seja, você deixou de perceber, você omitiu o resultado. E a situação quando o estímulo está ausente, se você responde que sim, você tem um falso alarme, ou seja, na situação do radar. Quando você, por exemplo, percebe uma aeronave, mas ela não está lá. Ou você fala que viu uma aeronave, mas ela não está lá. E quando o estímulo está ausente e você fala que não, você tem uma rejeição correta. A partir dessas respostas, você pode fazer um gráfico de probabilidade de respostas. E aqui você faria um gráfico para cada um dos dois cenários. Você faria uma curva para cada um dos dois cenários. Então, a primeira curva é quando o estímulo está ausente, que se chama ruído. Você fala que é ruído, porque nós temos disparos no nosso sistema nervoso, que isso corresponde a uma atividade normal do sistema nervoso. Então, isso seria como se fosse uma atividade padrão. E convenciona-se que essa atividade aqui, que a taxa de resposta com essa atividade é uma curva normal com desvio padrão igual a 1. E aí você traça uma curva de probabilidade de resposta quando o estímulo está presente. E aí eles chamam de ruído mais sinal. Ruído mais sinal porque o ruído ainda está lá, você ainda tem esses disparos no sistema nervoso. E sinal porque o sinal do estímulo está presente. E você traça isso numa linha de contínuo sensorial. Esses dois, lembrando, são curvas de probabilidade de respostas, tá? Tanto sim quanto não. Aí tem dois conceitos bem importantes que eu preciso passar agora. O primeiro é do critério. Então, o critério é aquilo que você fala, é aquilo que você estabelece que, de um lado, você vai responder que sim, que o estímulo está presente, e do outro lado você vai responder que não, que o estímulo está ausente. Então, por exemplo, numa curva em que você só tem o ruído, tá? Se você fala que não, você tem uma rejeição correta. Agora, se uma parte das suas respostas for resposta sim, você tem um falso alarme, ok? Então esse critério, tá? Para lá desse critério resposta não, para lá desse critério uma resposta sim. E na curva de probabilidade de resposta, quando o ruído está ausente, se você está para lá do critério, você está
tendo uma rejeição correta. Se você está para cá, você está tendo um falso alarme. Tranquilo, né? E esse critério ele é chamado de critério beta. Já na curva do ruído mais o sinal, que é quando o estímulo está presente, se você responde que sim, as respostas sim, que estão à direita do critério, são acertos. Então você falou que estava presente, ele realmente estava presente. Agora, respostas não, à esquerda do critério, são omissões. Ou seja, o estímulo estava lá, só que você falou que ele não estava. E aí, no caso do exemplo que eu dei de controlador de voo, quando eu te dou dinheiro e você afrouxa o seu critério, ou seja, você só está ganhando dinheiro para perceber a nave não está sendo punido por um falso alarme, o que acontece? Você desloca, aqui no gráfico, você desloca o seu critério para a direita. O que acontece? A sua taxa de falso alarme, ela aumenta, ok? Porque você não está nem aí de dar um falso alarme, porque não tem o problema de você dar um falso alarme, mas a sua taxa de omissão diminui. Por quê? Porque quando você tem omissão, você está deixando de ganhar dinheiro. Entendeu? Então, isso é um exemplo de como uma motivação, por exemplo, uma motivação financeira, vai fazer você mudar o critério de falar que você percebeu ou não, e como isso se dá nesse gráfico. Agora vamos supor que você tivesse uma consequência muito ruim para cada falso alarme que você tivesse. Por exemplo, assim, vamos supor que você é um guarda de aeroporto e a sua tarefa é ver se é uma pessoa terrorista ou não, ok? Ou, sei lá, ladrão ou não. E vamos supor que se você acusa alguém falsamente disso, você tem um constrangimento muito grande, ok? E você quer evitar ao máximo de fazer isso. E aí o que vai acontecer? Você vai ficar mais conservador no seu critério. E aí, para onde que vai esse critério? Esse critério ele vai para a direita. Ou seja, para diminuir o falso alarme. Só que aí você vai ter uma chance maior de deixar alguém suspeito passar. Tá? Supondo assim, num país que não tem problema com terrorismo, esse tipo de coisa não acontece, e ter uma omissão de alguém meio suspeito não seria uma grande coisa. Ok? Um outro exemplo interessante também. Vamos supor que você é um salva-vida. O salva-vida, se ele está na dúvida, assim, se alguém está nadando, ou se alguém está se afogando, ele olha de longe e não consegue perceber direito, ele vai ter que fazer um julgamento. Falar assim, ou eu saio daqui e vou lá ver o que está acontecendo, ou fico aqui e espero. Só que a consequência dele ficar a esperar e não ver o que está acontecendo é a morte de alguém. E aí o que acontece? Quando essa consequência para uma omissão é muito ruim, ele vai tentar diminuir a omissão. E sim, ele pode aumentar a taxa de falso alarme, só que ele ter um falso alarme não vai ser um grande problema, assim, além do trabalho dele ter que se deslocar. Então aí o que acontece? O critério é mais frouxo, deslocando para a esquerda. Beleza? Espero que tenha dado para entender esse conceito, que ele é muito importante do critério. É uma das coisas que vocês têm que calcular no exercício 2. Tá? Uma outra coisa muito importante é o D'. O que é o D'? O D' é a distância entre essas duas curvas. O D' ele é um indicador de sensibilidade. Ou seja, quanto mais afastadas estão essas curvas, ok? Vocês percebem que se você deslocar mais para a direita essa linha aqui essa curva do ruído mais o sinal, e quanto mais para a direita ela for, menor vai ser essa área em comum, e menor vai ser a taxa de omissão, e menor vai ser a taxa de falso alarme, e dá para você falar que mais fácil é você discriminar o estímulo. Quanto menos omissão e menos falso alarme você tem, significa que menos confuso você está na detecção daquele sinal. Logo, esse sinal ele é mais fácil de discriminar, logo isso é uma medida de sensibilidade para a detecção daquele estímulo. Tranquilo, né? Esses são os conceitos mais importantes para gravar. Você também pode jogar esses resultados numa curva ROC, que significa Receiving Operator Characteristics,
que é um gráfico do acerto em função do false alarm. Ok? E nesse gráfico é importante você observar o D', né? Que quanto maior o D', mais curvada vai ser essa curva. Mais próximo daqui do 1, né? Do acerto, ele vai estar mais distante do false alarm, né? Porque aqui, vamos supor que você flexiona aqui, aí você pega uma curva aqui. Então, você tem um número maior de acerto aqui para um número pequeno de false alarm. Ok? Então, quanto mais flexionada essa curva, quanto maior o D', maior a sensibilidade. Lembrando daquele gráfico, mais as curvas são afastadas do ruído, mais o sinal é do ruído. Você também pode transformar isso numa equação linear, numa nota Z. E quanto mais afastado aqui essas linhas, maior a sensibilidade. Lembrando, esses dois gráficos vocês têm que fazer a partir dos resultados do exercício 2, do resultado dos experimentos que vocês vão fazer. Então, lembrando, isso aqui vocês vão ter que calcular os D'. Quanto mais para cá o D', mais sensível é o participante. Quanto mais para cá o D', mais sensível é o participante. E uma coisa importante de notar, que nem sempre essa curva ROC ela vai ser simétrica aqui, tá? Ela é simétrica quando a distribuição da taxa de respostas no ruído mais no sinal, ela for igual à distribuição do ruído, que é uma distribuição normal. Mas nem sempre isso acontece. E aí, quando você tem essa situação, você tem que calcular o D1', o D2' e o DA', mas não se preocupem porque no Excel eu vou demonstrar e falar um pouco disso. Então acho que deu para entender a ideia, né? A ideia da teoria da detecção de sinal é mais ou menos isso, você fazer esses gráficos, você descobrir a sensibilidade, você descobrir o critério. De uma maneira bem simplificada, tá? Porque tem outras variáveis, outros parâmetros que você pode extrair desses resultados. Mas esses exemplos que eu estou dando, eles são quando você tem duas categorias de respostas, sim e não. Mas esse método, que é chamado de método sim e não, ele não é muito eficiente. Ele requer que tenham várias sessões experimentais, tenham mais apresentações do que outros métodos um pouco mais eficientes. Um método mais eficiente, que é o que os alunos fazem no exercício experimental 2, é o método Confidence Rating. Tá? Como é que é esse método? Esse método, você tem mais de uma categoria de resposta. Então, você tem uma categoria de resposta 1, por exemplo, sim, eu percebi com certeza. Você tem uma categoria de resposta 2, sim, eu acho que percebi. A 3, não, acho que não percebi. E 4, não, com certeza estava ausente. Então, o que acontece? Você tem categorias intermediárias aqui entre o não absoluto e o sim absoluto. Isso faz com que você tenha um experimento mais eficiente. Você precisa de menos sessões experimentais para realizar. E aí, o gráfico fica assim, tá? Igual ao outro, só que agora você separa por 3 critérios, né? Porque lembrando que o critério é a divisão entre duas categorias. Então, como você tem 4 categorias agora, você tem 3 critérios. E o cálculo é muito semelhante ao do método sim e não. E agora, só para concluir o vídeo, para passar bem por cima, vocês vão pegar a frequência de respostas em cada uma dessas categorias de respostas. Tá? Então, tem sim e não no lado extremo, e aqui estão as categorias intermediárias, e aí você vai colocar entre ruído e sinal, e aí você vai fazer uma frequência acumulada, e você faz uma frequência acumulada dos resultados, depois você faz uma frequência acumulada relativa, que é você pegar cada frequência acumulada e você dividir pelo total, e a partir disso você faz você passa para a nota Z, e aí a partir disso você faz uma regressão linear, você faz um gráfico de regressão linear, você traça
a curva ROC a partir desses resultados também. E a partir dos cálculos, você tira os critérios beta, então aqui você tem os critérios beta, você tira o D1', o D2', o DA, que você faz a partir do cálculo D1' e do D2', e aí você tem a maior parte que você precisa. Então, pessoal, para o exercício experimental 2 é isso. Deu para passar mais ou menos por cima aí da maior parte dos conceitos da teoria de detecção de sinal. Eu vou fazer um próximo vídeo mostrando como é que eu executo apropriadamente o exercício 2 e como é que eu faço a parte da tabela do Excel. Beleza? Então é isso aí.